E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Bem-vindos a outro vídeo de segunda-feira. Bem-vindos a um vídeo gravado num dia terrivelmente quente. Cara, eu tô com um ventilador aqui, vocês devem estar ouvindo o som, deve estar sendo captado aí. Não dá, sem condições de gravar sem usar ventilador. O Rio Grande do Sul está numa onda de calor destruidora e numa falta de chuvas também, né? Estamos aí numa estiagem grande e tá complicado, minha gente. Mas vamos lá, e no nosso vídeo de segunda-feira, abordando os nossos super-heróis da DC, vivendo aventuras e situações que são diferentes do cotidiano que a gente conhece, né? Vivendo aventuras alternativas em universos alternativos. Hoje a gente vai falar de uma das melhores histórias que eu li do Batman vivendo uma aventura em um mundo paralelo, né? Ligação com o canal aí, né? Coleção Paralela, Mundo Paralelo. Vivendo uma aventura muito diferente e muito bem escrita. Estamos tendo, se não me engano, o último vídeo que eu gravei de segunda-feira também foi um vídeo com o Batman. E estamos tendo aí novamente uma reincidência do Batman. Eu já havia comentado, a gente vai ver bastante coisa do Batman nesse quadro de segunda-feira. Mas eu não quis esperar mais para gravar esse, porque se o outro vídeo no qual eu também apresentei uma edição do Batman, eu falei que é um dos melhores textos que eu li dentro dessa pegada, dentro dessa abordagem de universo alternativo, de realidade alternativa, o Batman, terror sagrado, não fica atrás. É um trabalho primoroso, muito bem escrito, muito imaginativo, principalmente se você lembrar a época. Nós estamos falando de uma edição da editora Abril. Vamos esperar focar aqui, ó, do ano de 1992. Então, não vou aqui querer dizer que era a época em que estavam surgindo esse tipo de coisa, que eram assim tão novidade. Não eram, claro, mas era a época em que estava começando mesmo, de fato, a ter muita publicação nesse sentido, e as coisas estavam sendo criadas, digamos assim, o filão não havia sido descoberto há tanto tempo, e uma história como essa na época tinha realmente ares de novidade. Hoje soa um pouco datada. Um Batman de um mundo alternativo, de uma dimensão alternativa, vivendo suas aventuras, né, nessa realidade tão diferente da nossa. Não há novidade aí, já vimos muito disso. Acaba soando um pouco datado, mas a qualidade com que esse material foi escrito o torna ainda uma leitura interessante. Basta você ler aqui essa pequena sinopse atrás, hein? Este é um mundo onde o maior crime é ser diferente, onde a respeitabilidade esconde terríveis segredos, onde a vingança é a única escolha que um homem pode fazer. Por aqui, cara, você já vê tudo. Batman Terror Sagrado é um material muito gostoso de ler, muito incrível. Foi uma das melhores aquisições que eu fiz. O texto é do Alan Bennett, a arte é do Norm Brigfog, e eu confesso que eu não conhecia e não conheço muito do trabalho de nenhum dos dois. Este é provavelmente o único trabalho que eu tenho deles, ou pelo menos o único de que eu sempre tenho memória. Não sei se foi o melhor trabalho desses caras. Se você que está assistindo esse vídeo conhece um dos dois ou ambos e pode atestar que não, eles têm trabalhos que eu considero melhores, principalmente do Alan, beleza, eu até vou gostar de saber aí nos comentários, mas eu conheço pouquíssimo e acho que é improvável que esse então esteja pelo menos entre os melhores trabalhos dos caras, né? É muito bom. E nós temos aqui um Batman que vive em um mundo onde a igreja, né? Aqui claramente a igreja católica, né?
claramente a Igreja Católica simplesmente dominou o planeta, dominou principalmente os Estados Unidos, mas fica claro nas entrelinhas que não é só os Estados Unidos, mas é o planeta todo. A Igreja Católica tornou-se o governo mundial, a maior potência mundial. De uma certa maneira, sabemos que durante longos períodos da nossa história era mais ou menos isso, né? A influência da Igreja Católica ditou os cursos que muitos governos ao longo da nossa história, aqui na vida real, seguiram. Mas aqui nessa revista, aqui nesse universo onde esse Batman surge, a Igreja Católica fez bem mais do que isso. Ela realmente se tornou o governo. E aí entra aquilo que eu falo. Muita gente vai dizer, putz, nenhuma novidade aí. Quantas vezes já vimos isso abordado em diversas maneiras, em diversas outras histórias. Verdade. Mas na época em que isso foi postado, em que foi publicado, na verdade, na época em que isso saiu, pode ter certeza que ainda tinha o cheiro, ainda tinha o gosto da novidade e de uma coisa ainda pouco feita. E nesse mundo, o Bruce Wayne aqui também é órfão, mas a história dos pais dele, a história inclusive da morte dos pais dele e a relação dele com o comissário Gordon são totalmente diferentes daquelas que nós conhecemos, daquelas em que nós estamos acostumados. Não poderia deixar de ser, né, uma versão alternativa do Batman. Só que a diferença é tão grande, é tão surreal a maneira como abordaram esses personagens tão conhecidos que, cara, não tem como você não achar o máximo. Até mesmo a maneira como o Bruce Wayne decidiu adotar seu uniforme, até mesmo as motivações dele para lutar, sofrem sutis e por vezes nem tão sutis mudanças em relação ao Batman que a gente conhece. Na verdade, em muitos momentos, em vários momentos, Batman Terror Sagrado vai nos lembrar V de Vingança. Para quem leu V de Vingança e leu ou vai ler Batman Terror Sagrado, tenho certeza que não vai ter muita dificuldade em entender esse meu raciocínio. Em muitos momentos vai lembrar isso, porque também estamos falando de um governo totalitário, que é conservador, né, com essa pegada dominante e idólatra, que encontra um único adversário, um único homem tentando mudar isso. Aqui nós temos o encontro dele com o Flash. Aqui ele começa a encontrar outros personagens que nós conhecemos muito bem, né, e que vivem nesse universo, mas são também versões alternativas, óbvio, vivem em situações que a gente jamais poderia imaginar. Este é o Flash. Ele não encontra apenas o Flash aqui, ele encontra outras versões, outros velocistas como o Flash, encontra outras criaturas, resultado de experimentos que têm poderes análogos ao Flash, e versões incrivelmente bizarras até de outros personagens conhecidos. Aqui, por exemplo, tenho certeza que todo mundo imaginou quem é. Temos aqui o Aquaman. Temos aqui, ó, versões terríveis de experimentos com o Aquaman. E o Super-Homem também vai aparecer aqui, tá, gente? Eu vou dar esse spoiler aqui. Nós temos uma versão da Zatanna. E a participação do Super-Homem nessa história é uma participação que não chega a ser ativa do ponto de vista físico, do ponto de vista da ação propriamente dita, mas é incrivelmente determinante. Entendeu? É incrivelmente determinante. Eu acho que eu até já falei demais, né? Eu já dei muitas pistas, muitos spoilers. Eu não gosto de fazer isso, não gosto de falar da história em si, né? Apenas posso dizer que é uma leitura que vale muito a pena. Essa aqui, né, para quem tá imaginando, é tipo a versão do Metamorfo, né? Para quem não leu, eu não quero mais correr o risco de estragar a leitura, eu não quero correr o risco de, né, tirar o prazer. Vale dizer que
É um texto incrivelmente inteligente, incrivelmente bem escrito. O universo em que esse Batman está inserido, a luta que ele vai travar, porque a revista, a história é quase que como uma introdução. É essa sensação que você tem. É uma introdução, ela te faz querer ler mais, ela te faz querer continuar acompanhando esse Batman na luta contra esse poder imenso que é o poder da igreja que domina o mundo todo. E que é um poder corrupto, um poder diabólico, embora se diga do bem. E você fica com essa sensação de que é quase como se fosse o piloto de uma série. Você quer saber mais. A história acaba, mas você não queria que tivesse acabado. É uma das melhores transposições do Batman para um outro universo que eu já li. Se iguala bastante em qualidade ao do outro vídeo do Batman que está aí no canal, que se você não assistiu ainda, né, que é o Batman na Guerra de Secessão, por favor, vai lá, assiste, porque você vai gostar. E desse vídeo, se você gostou, deixa like.